Boa noite, amigos. Muito boa noite. A Universidade Estadual de Londrina está comemorando 45 anos de idade, de atividades, de fundação. Foi uma grande conquista, sem dúvida alguma. Ciro da Moda tem variedades e pronta entrega. Quem é lojista sabe que variedade é a palavra-chave quando se trata de comprar bem. O Centro Atacadista Ciro da Moda em Londrina investe para oferecer a maior variedade num só lugar, garantindo comodidade e segurança. Outra grande vantagem é a pronta entrega. A mercadoria vai direto do silo para a loja. E isso também faz muita diferença. Você, lojista de Londrina e região, venha também para o Ciro da Moda. O melhor atendimento, produtos de qualidade, com o melhor preço e prazos de pagamento. Ciro da Moda, Rua Rio Grande do Norte, 404. E olha, vem aí no Parque Ney Braga a 4ª Japan Fest, que é promovida pela Aliança Cultural Brasil-Japão. Serão 3 dias de grandes festividades. E falando em Japan Fest, a Hashimitsu é sempre uma festa. Quando você vai a Hashimitsu, você encontra seus amigos e aquilo que você mais gosta. 6 lojas em Londrina. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. Estamos recebendo o doutor Antônio Carlos Andrade Viana, nosso brilhante advogado. Boa noite, doutor. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Parece que temos notícias novas, novidades no poder, para o Poder Judiciário ou no Poder Judiciário. 2 destaques que eu gostaria de fazer aqui, que foram notícias na imprensa e na internet, é que o primeiro deles, o fato de que uma juíza de Brasília quebrou o sigilo telefônico de um jornalista da revista Época para poder investigar quem foi a fonte que passou para ele a reportagem ou as notícias que ele divulgou. Quer dizer, isso representa um abuso de poder, porque uma regra de ouro do jornalismo, que é respeitada no mundo inteiro e tradicionalmente no Brasil, é o sigilo da fonte do jornalista. Porque é um trabalho de interesse público, que interessa muito para a sociedade, e isso é como o padre, o confessionário do padre. Você não pode quebrar o sigilo ou obrigar o padre a falar, o psicólogo a falar o que a pessoa confessou para ele, né? As instituições têm as suas limitações, têm o seu dever, a sua ética, e a juíza passou por cima disso aí, quebrou, porque através do rastreamento telefônico ela poderia saber com quem ele andou falando e chegar até quem deu as informações para que fossem divulgadas. Informações relevantes que a revista publicou. Isso não é admissível, isso é errado. Nota 0 para essa juíza, nota 0 para a justiça, que errou nisso aí, mas evidentemente que o tribunal vai consertar certamente. E será que era do interesse dela ou era de um caso que ela estava... Não, ela queria saber. É aqueles juízes que pensam que é Deus. Eu posso sim, vou quebrar, mas faço, não pode. Isso é uma regra constitucional, uma regra legal, não pode. Eu posso sim, eu sou juiz, eu posso tudo. Aliás, já dizia a Contur, que o que é a lei? A lei é aquilo que o juiz entende que é. Não interessa o que está escrito no ordenamento. É o que o juiz entende que é. Então tem juiz que é assim. Ele acha que ele é o boca da lei. A lei é aquilo que ele entende. Estão passando até por cima da Constituição Federal. Esquece. Isso há muito tempo, esquece, né? E o outro fato do judiciário, que repercutiu mal, e muito mal por sinal, é o fato de que o juiz eleitoral de Joinville, Militão, ele, como houve alguns ataques dos internautas a um candidato a prefeito lá em Joinville, houve ataques, claro, porque hoje em dia a turma não perdoa mesmo. Errou, não perdoa. E eram depreciativos a ele. O juiz, ao invés de tomar providências com relação a isso, a providência que ele tomou
notificou o Facebook dizendo que ia suspender o Facebook no Brasil inteiro por 24 horas. Veja, ia causar um transtorno para milhares de pessoas, porque ele acha que ele é Deus, que ele pode suspender o Facebook, Militão, no Brasil inteiro, porque estavam falando mal de um candidato a prefeito lá de Joinville. Isso é possível. A justiça andou mal, tem andado mal em algumas situações, que isso não vai contribuir com nada no Brasil, não vai contribuir com a democracia, não é republicano, e isso só deprecia. Isso seria coisa de juiz muito jovem, de pouca experiência? É, pessoa que não tem capacidade, acaba passando em concurso, mas tem uma maturidade, uma capacidade de avaliação, sabe? Porque não é só conhecer a lei. Às vezes sem nunca ter advogado. Não é só conhecer a lei. O juiz tem que conhecer sobre filosofia, sociologia, antropologia, natureza humana, psiquiatria. Ele tem uma gama, porque as leis foram feitas por homens. Sim. Para os humanos. Sim. A lei não foi feita por semideuses, ou deuses, como a gente ou pensava por na extraterrestre. Grécia, ou extraterrestre, para pessoas que não são os humanos. Tem esse componente. Olha, por que ele teve essa conduta? Teve essa conduta, infringiu a lei, infringiu. Agora vamos ver, é por isso que o direito penal é complexo. É complexo porque dentro da nossa legislação tem isso. E também andou muito mal o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, andou muito mal, que foi criticado até por ministros do Supremo Tribunal Federal, pela classe jurídica toda, porque ele, que é o chefe do Ministério Público, fiscal da Constituição, fiscal da lei, ele que é fiscal das probidades administrativas, e aí ele tentou interferir nessa PEC que está rodando no Congresso, teto de gasto. O teto de gasto, porque o Brasil está quebrado. Está quebrado. Michel Temer assumiu porque a Dilma foi cassada porque quebrou o Brasil. O Michel Temer falou, se eu ficar igual, eu vou ser cassado. Então, vou fazer a PEC e vamos regulamentar as contas públicas. É importante. Bom, é importante sacrifício para todos. Todo mundo vai ser sacrificado. Aí o Janot assina um parecer dizendo que a PEC não pode atingir o salário dos promotores do Ministério Público, nem dos magistrados. Quer dizer, indicando com isso como se eles estivessem acima da lei, acima da Constituição e acima do interesse público. E acima do Congresso Nacional. Acima do Congresso Nacional. Andou mal, doutor. Andou mal, muito mal, uma vergonha. Não é porque tem acertado na Lava Jato, com as medidas que estão fazendo e tal, que o Brasil está aplaudindo os procuradores, que vai exigir a retribuição, porque isso aí é interesse particular. Isso é interesse particular. Olha, nós estamos fazendo pelo Brasil, agora o meu salário eu não quero saber. E o pior, disse que dos outros pode congelar, tudo pode ter limitação, menos o salário do Ministério Público. Andou mal. Nota 0 por Rodrigo Janot. E também, tem mais um minuto, né? Bem, E também... Só um detalhe, e eles não ganham tão mal assim, né? Não. É um dos melhores salários do país. A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo de ontem, noticiou que um promotor, em regra, em geral no Brasil, promotor, ganha em torno de 550 mil por ano, ou seja, 50 pau por mês. Em regra. Quer dizer, um super salário. Super salário. Sem contar outras, né? Porque procurador federal e mais aquelas situações excepcionais que acumula 2 varas, vende as férias, auxílio isso, auxílio aquilo, quer dizer... Mas tá bom, acho que eles têm que ganhar bem. Mas também tem que navegar no mesmo barco que todo mundo. Que todo mundo. Se vai ter limitação de gasto para a saúde, para a educação, para os investimentos sociais, para a previdência, para os servidores públicos em geral, o que é um promotor, se não um servidor público? Está ali para servir o público. Um juiz. Um juiz servidor público, está ali para servir o público. Então não tem essa casta de Marajá que eles estão querendo fazer. Isso não é republicano, nota 0, 0 e 0.
E outra coisa que também ficou ruim para o Ministério Público foi que no Colégio Dom Pedro, como em várias escolas, mas no Colégio Dom Pedro, em São Paulo, famoso, tradicional, né? Tem mais de 200 anos, esse Colégio Dom Pedro, os alunos puseram cartaz de Fora Temer. E o Ministério Público do Federal do Rio de Janeiro mandou processar a diretora e as funcionárias porque não pode permitir que os alunos se manifestem politicamente. Ora, como não pode? Quando era Dilma, podia. Eles punham lá, fora Dilma. Agora puseram, fora Temer. Não, o procurador não quer deixar. Isso aí é a lei da mordaça, é proibir a livre manifestação. Estudante, secundarista, eles fazem mesmo, eles falam. Se tivesse ignorado, agora foi fazer isso, chamou atenção, a imprensa bateu em cima, ficou ruim para o Ministério Público, que tomou partido nessa situação, ficou muito ruim, e agora o Ministério Público está contra o Temer porque não quer limitar o salário deles. Veja como que é. Daqui a pouco o Ministério Público está soltando cartaz aí, fora Temer. É verdade. Doutor Viana, temos 40 segundos. Como é que vai ser a semana? Bom, a semana... Feriado amanhã. Feriado amanhã, quer dizer, provavelmente hoje já encerra o expediente em Brasília, né? Nos tribunais superiores. Porque os ministros, uma coisa erradíssima, eles moram tudo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eles vão lá, ficam 3 dias, igual deputado. Enquanto não acabar com isso, por que que nós temos que pagar passagem para deputado e para ministro? O cara resolveu ser ministro, vai morar lá. É verdade. Quer resolver ser deputado federal, vai morar lá. Por que não? Agora, não. Nós pagamos milhões e milhões em passagem para eles irem e voltarem. E eles não vão. A semana é perdida, Brasília está deserta. É por isso que eles se sentem acima da lei, acima de tudo. Claro, e até porque lá já, estrategicamente, já está longe mesmo para não sofrer pressão do povo. Dos eleitores. Dos eleitores. Doutor Viana, muito obrigado, boa semana, bom trabalho. Obrigado, meu Obrigado. Militão. Já voltamos com o Marcelo Militão. Fala, bonecos e bonecas, a Sercontel não tá de brincadeira. Plano S da Sercontel, 100 GB de dados por mês no seu celular para jogar online, interagir com os amigos, curtir à vontade. De 999 por 169,90 por mês e plano de 10 GB de 299 por 99,90. Tá brincando? Venda somente no site da Sercontel. Acesse já, mas corre que a promoção é limitada. Plano S Sercontel. Parece brincadeira. Mas não é. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingin, vem agora. Gingin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. Muito bem, na sequência do programa, 2 abraços, um para o Marcelo Cili, que sempre acompanha o programa na terça-feira, e outro para o empresário Rubens Canizares, que já está abrindo a sua terceira loja, o seu terceiro comércio da rede Loja da Loja. Tem um em Londrina e agora abrindo 2 em Maringá, né? Já tinha um lá, agora está abrindo mais um. Realmente Maringá, especialmente para esse comércio relacionado à indústria da confecção, é fenomenal. Muito bem, fique com as dicas de inglês da FD English. Algumas palavras na língua inglesa têm a mesma pronúncia, mas o significado e a escrita é bem diferente. A palavra meat pode ser com EA e com 2 Es. Na frase she doesn't like meat, ela não gosta de carne, pode ver que meat com EA significa carne. Agora, let's meet after work, vamos nos encontrar após o trabalho. Neste caso, meet com 2 Es é o verbo encontrar.
Outro exemplo, a palavra write, que pode ser escrito com W ou com R. Did you write the report? Você escreveu o relatório? Write com W é escrever. E na frase that's right, right significa certo ou correto. Right também pode ser direito de lei ou o lado direito. Lembre-se, meat com EH é carne, meat com 2 Es é encontrar. Escrever é com W e as palavras direito ou certo são escritas com R. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Quero sugerir para você uma farinha que faz a diferença. Uma farinha de trigo de qualidade faz toda a diferença para que a massa, o bolo, a torta, o pãozinho e tantas outras delícias fiquem muito mais saborosos. A farinha Famiglia Venturelli, produzida pelo Moinho Globo, é um produto de nossa região de Londrina que está entre os melhores do Brasil. É uma farinha muito pura e branca, feita a partir de grãos de trigo selecionados. Experimente e comprove também a qualidade superior da farinha Famiglia Venturelli. E vamos conversar com Otávio Scandelai, comentarista aqui do programa Militão e Militão, dando sequência à série Sucessão Familiar. Como vai, Scandelai? Tranquilo? Tranquilo, Marcelo. E você também? Joia. Joia mesmo? Tranquilo. Joia ou bijuteria? Aí não é brincadeira. Não. O Scandelai hoje, daqui a pouco ele vai falar sobre a sogra, hein? Também. Também, né, Marcelo? Muito bem, boa noite então para você que está nos ouvindo e vendo, né? Mais uma vez, muito obrigado pela deferência de estarmos aqui. Agradecer a Deus por poder falar e por estarmos falando, né, Marcelo? É verdade. Porque a proporção que a gente está passando no tempo é uma das razões, se precisa tomar um pouco de cuidado, é que a nossa fala vai ficando mole, vai ficando, enfim, é um perereco tudo, tá? Mas hoje nós queremos falar um pouquinho da humildade, tá? A mágoa, do ressentimento. Isso tudo, esses três sentimentos, a humildade, a mágoa e o ressentimento, levam-nos a refletir muito sobre esta palavra sogra. Opa! É isso aí. Marcelo, como é que você vê essa situação que nós conversávamos agora há pouco, em que você perdeu a sua sogra meio cedo? Como é que é isso? Como é que você vê? Como é que você pode falar para o nosso telespectador que não gosta da sogra, tá? Que é uma situação até muito ruim. Como é que é você, Marcelo? Como é que você pode falar para o nosso telespectador? Eu tinha um bom relacionamento. Minha sogra morreu de câncer já tem 13 anos. 13 anos, Marcelo? Tinha um bom relacionamento com ela. De amizade, inclusive, né? Nenhum problema. Mas eu vejo por aí que muitos casais acabam com o relacionamento por conta do mau relacionamento. Ou da sogra com a nora, ou da sogra com o genro, entendeu? Sim. Eu tenho visto mais problema, embora essa relação sogra-genro seja mais famosa, vamos dizer assim. É mais famosa. Eu tenho visto mais problema nas relações sogra e nora. Com toda certeza. Bom, falar em sogra, então vou falar um pouquinho da sogra da minha mãe, minha avó Luísa, por exemplo, tá? Minha mãe casou-se com meu pai, naturalmente, com 16, 17 anos. Bem jovem. Jovenzinha de tudo. Tá? A sogra dela, minha avó, o que ela fez no dia seguinte do casamento? O que fez? Deu-lhe um balde desse tamanho, uma cesta desse tamanho, de roupa suja, de toda a família, diz, vai no rio lavar roupa. Não é brincadeira, não. Como é que fica, então, aquela jovenzinha, meninota de tudo, e no rio ainda, hein? Não tinha máquina de lavar, não tinha máquina de lavar roupa, não, era lá no rio mesmo, os pés dentro da água. Tanto que hoje a minha mãe tem problema de coluna, tem problema de pés e tal. Então, existem sogras que realmente é feroz, tá? Então, a minha avó, uma outra passagem dela que deixa a gente assim até hoje meio assim, minha mãe conta, lógico, né? Certo. Eu não vivi esse tempo, lógico, mas quando nós chegamos em Santa Fé, em 51, 52, tá? Todos muito paupérrimos, não é isso? No meio daquele mato, tá? E criava-se então as galinhas, frangos e tal. Os frangos, quando pronto para consumo, tinha que ser abatido e mandar para a sogra. Ah, é? Ela não deixava nenhum.
Com ela, com o casal lá. Com o casal, meu pai e minha mãe. Então você veja cada coisa que ocorre na relação familiar. E isso até hoje a minha mãe tem assim, um certo ressentimento da sogra e tal, né? Isso gerou uma mágoa, então, vamos dizer. Exato, por isso que eu coloquei a palavra mágoa aqui, tá? Então, você que é sogra, hoje, digamos, tanto faz, masculino ou feminino, se tem genro ou nora, hoje arrumar nora ou arrumar genro é uma das grandes dificuldades que está se tendo, Marcelo. Sabia disso? Que hoje quando um pai encontra um bom genro, ou a mãe um bom genro, fica feliz da vida. Quando encontra uma boa nora, então, cara, tem que tratar com muito carinho, com muito respeito, porque são pessoas diferentes, são pessoas distintas. Traz toda uma bagagem, né, que às vezes até conflita, né, com a nossa. Conflitante, muito conflitante, porque, além de tudo, toda mãe, principalmente mãe do homem, a mãe tem ciúmes do filho. É verdade. Ela tem ciúmes, tá? E quando então vem um genro e leva uma nora, leva o filho, é como se ela estivesse levando algo dela, tá? Então, ser sogra efetivamente deve ser um tanto difícil. Mas por que eu estou falando de sogra? Porque esse fim de semana nós estivemos visitando a minha sogra. Opa! Isso. E ela mora onde? Ela mora em Curitiba, tá? 83 anos, mora numa chácara. E esta mulher perdeu o marido dela, eu nem conheci ele, eu sou casado há 40 anos. Nossa. E ele já estava morto quando nós casamos, eu e Tere. E esta mulher então, com essa fibra, com essa luta, lutou muito, lutou barbaridade e criou todos os filhos, todas as filhas, 5 filhos. Barbaridade. Uma coisa. É viúva então há quase 50 anos. Quase sim, é por aí, falta um pouco menos, 40, acima de 40 é. Então, algumas vezes a gente, às vezes num desentendimento e tal, ela perguntava para ela, sogra, o que que... Olha, em briga de casal eu não me meto. Ela falava assim? Sim. Veja a sapiência de uma jovenzinha, que também casou novinha, não tem instrução nenhuma. Então, ser sogra efetivamente é uma arte, Marcelo, é uma arte, tá? E para você que é genro ou nora, mantenha sempre uma humildade, tá? Para que não gere mágoa. Marcelo, você consegue falar um pouquinho sobre mágoa? Você tem mágoa, Marcelo? Atualmente de ninguém. Não. Mas tenho visto gente que por motivo bem pequeno fica magoado. Quer ver um que nem devia ter? O cara te adiciona lá no WhatsApp. Aí ele te manda, começa a te mandar vídeo, poesia, não sei mais o quê. Aí você não responde. Porque você é bombardeado por muito conteúdo. Ele fica magoado porque você não responde. É um motivo pequeno, mas fica magoado. Mas E aí a mágoa, depois vem o ressentimento. O ressentimento, porque eu vou falar um pouco de ressentimento também. Porque o ressentimento ele vem depois da mágoa, ou seja, digamos no caso teu, se você tiver algum problema com a tua sogra, você não tem mais como resolver, tem? Não tem, já foi embora. Já foi embora. É verdade. Tá? E se você tivesse, como é que será que ficaria? Tinha que resolver, né? Porque senão aquilo vai remoendo e fatalmente ampliando, né, o problema. Exatamente. O ressentimento é algo assim fantástico, porque ele vai crescendo com o passar do tempo. E se nós não darmos uma solução para ele, para esse sentido, o ressentimento, ele vai se tornando algo tão grandioso que muitas vezes pode nos consumir. Entendi. Tá? Então, isso não serve, não estou falando aqui só em termos de sogra, sogro, eu não estou falando hoje do sogro, depois a gente vai falar do sogro também, que é isso, aí eu posso falar porque eu sou. Tá? Eu estou falando de sogra porque eu tenho, assim, um certo ressentimento, sim, da minha sogra. Como não? Não sei, parece que é uma coisa, é um factoide. Certo. É algo inexplicável esse sentimento
genro, sogra. Mas você que é sogra, trate bem todo genro, nora, netos, todas as pessoas. São todas pessoas bem-vindas e que dentro da sucessão familiar é o que vai gerar neto. É verdade. Só isso já basta. Então, gente, nada de mágoa, ressentimento, humildade com a tua sogra, com o teu sogro, com todas as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Scandelari. Boa noite para todos.